Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RotaCast, o podcast oficial do Rota Psique. E hoje não temos nada mais, nada menos do que uma convidada especialíssima, a doutora Lisa Leocádio. Hoje o tema do nosso episódio é Entre a Psiquiatria e o Propósito, o que a Lisa construiu além do consultório, tá? A doutora Lisa, ela é médica formada pela PUC Minas, ela fez a residência de psiquiatria no Instituto Raul Soares, fez o R4 de psicoterapia pelo IPQ da USP e ela revolucionou a medicina, tá? Ela fundou o R0, que eu tenho certeza que vocês, ou pelo menos a maioria conhece, né? Que é uma grande comunidade, a maior comunidade para médicos residentes e médicos que pretendem entrar na residência, não é isso, Lisa? Isso, Lorene. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sempre brinco que tem alguns convites de algumas pessoas que a gente recebe que antes da pessoa falar o que é, a gente já fala sim. Então, na hora que você me mandou mensagem, eu falei, topo. Vindo da Lorene, eu topo. Então, muito obrigada pelo carinho, pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui. Igualmente, viu, Lisa? Tanto é, gente, que no finalzinho do meu R1, tá? A Lisa sempre foi uma inspiração para mim. E naquele momento eu me sentia perdida, no sentido de para que lado que eu vou agora, para que rota que eu sigo, né? Aí eu mandei uma mensagem para a Lisa e falei, Lisa, você pode tomar um café comigo? Eu preciso de algumas orientações de você. E, de fato, gente, foi um papo ali de 40 minutos, 1 hora, e ela revolucionou mesmo tudo que eu estava pensando, porque eu estava com uma ideia fixa, né, sobre nichar em determinada área, e ela me mostrou que talvez teriam rotas melhores, né? E o que foi, por exemplo, eu estava muito engajada em relação ao tratamento de depressão resistente, né, com acetamina, subcutânea e endovenosa. Então, naquele momento eu estava pensando em nichar para aquilo. Entretanto, a Lisa me apoiou, né? Falou assim, que bacana, é algo que tem pouco no mercado, principalmente naquela época, há 2 anos atrás, era relativamente novo no Brasil. Entretanto, Lorene, a gente tem que pensar qual tipo de paciente a gente quer atender e está preparado emocionalmente para atender, né? Porque, imagina só, eu trago um paciente que já tem uma depressão resistente, de difícil tratamento, e aí eu ofereço um tratamento que também não é tão barato, né, é caro, então a expectativa minha é grande, a do paciente é grande, da família é grande. Imagina se mesmo assim não funciona, como eu estarei frustrada, como que eu conseguirei lidar com tudo isso. E aí foi a partir daí, de várias outras questões que você me disse, né, que eu falei, não, acho que neste caso tem médicos mais preparados para isso, que vão tirar de letra, mas eu vou nichar para outra especialidade, que foi a sexualidade, a sexologia, e hoje eu sou apaixonada, eu gosto muito, tá, de resolver e psicoeducar questões, né, de mulheres e homens que acham que tem um grande problema, mas, na verdade, é uma falta de orientação. Né, Lisa? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre tudo isso que você me falou naquele dia, que fez tanta diferença na minha trajetória e na minha carreira, tá? Uhum. E eu acho assim que essa questão, né, da sexualidade que você falou, às vezes é uma questão de orientação, é um pouco sobre isso, assim. Uhum. Porque realmente, quando você está ali no início do R1, e eu não tenho certeza, mas eu lembro que você também tinha um convívio mais de pacientes graves ao longo do R1, sim. Uhum. né? E realmente, por um tempo, aquele é o nosso mundo. Né? E você conversar com alguém, não que eu era infinitamente mais experiente do que você, mas que eu já tinha passado por aquela jornada. Uhum. Então, eu acho que aquele momento ali foi o momento de eu trazer um pouco do que eu já tinha conversado com outras pessoas, da experiência que eu vivi, da jornada que eu vivi, para te falar, olha, é um caminho super legal, mas existem essas outras possibilidades. Inclusive, essa questão de tratamentos para transtornos mais resistentes, né, principalmente da psiquiatria intervencionista, eu lembro que foi um debate que eu tive na residência, uma conversa com um preceptor, e ele falou exatamente isso. Assim, ele falou, olha, eu acho que o maior desafio de fazer um consultório nichado para psiquiatria de intervenção é que você atrai um público naturalmente mais grave, e a maneira que você vai estruturar a sua clínica é muito diferente,
né? Do que, por exemplo, hoje, talvez na psiquiatria, uma coisa que atrai muitas pessoas é a possibilidade da telemedicina. Você não vai atender um paciente que já tratou com 1 milhão de psiquiatras, uma depressão resistente, grave, enfim, com alta suicidabilidade. Você não vai tratar ele online. Então, assim, eu acho que aquele momento ali foi um pouco do que eu tinha aprendido e eu trouxe para você e falei, olha, você tem que pensar o que faz mais sentido para você. E isso é uma realidade, que talvez você não esteja enxergando. Se fizer sentido para você, maravilhoso. Sim. Agora, será que é isso mesmo? Eu acho que foi isso. E assim, eu fico muito feliz, na verdade, de saber que foi tão proveitoso assim, porque, né, já puxando um pouco a sardinha ali para R0 também, o R0 surge nesse contexto de promover esse tipo de conexão que a gente teve. Você sabia que eu era uma pessoa que já tinha terminado a residência, Sim. você estava no início, você pensou, talvez a Lisa tenha vivido uma dúvida semelhante, por que eu não pergunto para ela? E aí a gente encontrou, conversou e mudou sua rota, né? Baseado numa experiência. Então, o maior propósito do R0 sempre foi esse, pegar pessoas um pouco mais experientes que seja e conectar com pessoas um pouco menos experientes. Porque eu acho que as maiores decisões que a gente toma na jornada médica, muitas vezes, são sem informações. Então, se a gente conecta essas pessoas e ela tem acesso a informações de qualidade, né, isso pode mudar muita coisa. Então, enfim, fico realmente feliz de ter ajudado nesse contexto. E assim que eu me nichei para sexualidade, eu já mandei mensagem para a Lisa na hora, porque eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa naquele momento. Agora, imagina só se a gente não tivesse esse café de 30, 40 minutos, eu ia seguir uma rota, talvez, de que lá na frente, ou mesmo depois que eu me formasse, eu ia perceber que não seria aquilo, né? Sendo que faz todo esse sentido a gente conseguir ter um pouco de humildade, pedir para alguém mais experiente, você pode me dar um pouco do seu tempo para me orientar em relação a isso, e é o que o R0 faz. Então, me aproveita e fala para a gente, Lisa, como, quando e por quê do R0, tá bom? Tá. Eu acompanho desde o inicinho, desde quando você tinha 0 seguidor, mas eu quero saber mais da história e, com certeza, quem está assistindo a gente também, tá? Sim. Bom, eu acho que a história do R0 começa em 2019, que foi no meu ano de preparação para a residência, embora não era o R0 ainda, era só um desejo. Eu formei no meio, né, de 2019, e ali no segundo semestre do ano eu fiquei praticamente só estudando para a residência. Então, a gente sai da faculdade, onde você vive 100% do tempo, com um tanto de gente, você tem todos os direcionamentos do que você precisa fazer, que é participar do internato, estudar para a prova e etc. Você tem no caminho está traçado, e você, de repente, tem um carimbo na mão. Eu me via sozinha na bancada de estudo, estudando. Tinha o cursinho, mas o cursinho me dava o conteúdo, ele não me dava orientação, tipo, onde você vai fazer psiquiatria, onde é melhor você fazer psiquiatria. E eu me sentia muito, muito, muito sozinha. E eram informações básicas, assim, eu pensava assim, será que eles vão avisar quando abrir a inscrição? Hoje em dia eles fazem isso, mas não fazia. Tipo, abriu a inscrição do Enário. Os cursinhos não faziam isso. Eles a responsabilidade deles era dar o conteúdo. E aí eu me sentia muito sozinha. E aí eu lembro que eu pensei, eu não sei o que vai ser, mas quando eu entrar na residência, eu quero, de alguma forma, conseguir ajudar pessoas que estão passando por essa mesma situação que eu estou passando. E, assim, era só um desejo mesmo. Quando eu entrei na residência, eu comecei a falar muito no meu próprio Instagram pessoal sobre como diferentes caminhos poderiam dar certo. Por quê? Porque quando eu estava lá estudando, eu estava majoritariamente estudando, tinha amiga que estava dando plantão, tinha amiga que fazia medicina do trabalho, tinha amiga que estava 40 horas no posto. Cada pessoa estava fazendo uma coisa. E eu lembro que eu me questionava assim, gente, será que tem um caminho que é o certo e só uma pessoa está acertando, digamos assim? E eu me questionava muito, sabe? Se eu estava estudando certo, se eu estava tomando as melhores decisões e tudo. E quando saiu o resultado lá no final do ano, todo mundo tinha passado em bons serviços. Estava todo mundo satisfeito com o que tinha acontecido. E aí eu entendi que estava tudo bem. Tinham rotas diferentes que poderiam levar para onde a pessoa desejava.
Então, eu tentava falar um pouco sobre isso no meu Instagram, porque ainda estava muito naquela paranoia de, tipo, estuda enquanto eles dormem, sabe? Tava todo mundo, tipo... Isso fazia muito uma receita de bolo. Como se tivesse uma receita de bolo. Isso tá caindo um pouco por terra, mas volta e meia eu ainda vejo as pessoas fazendo isso. E aí, eu comecei a falar sobre isso. E aí, as pessoas naturalmente começaram a me perguntar sobre o processo. E aí, quando eu fiz para psiquiatria, a principal prova em Minas era o PSU, né, que é o nosso processo seletivo unificado de lá, ainda não existia o ENARE. E assim, eu me inscrevi em todas de Minas, mas eu não conhecia residentes de todos os serviços. Tinha serviço que eu não tinha ideia de como que funcionava. E aí, quando estava para sair o resultado e a gente tinha que eleger ali as prioridades, que aí começava aquela maluquice de mandar mensagem para um tanto de gente. Ah, você conhece alguém que faz residência em tal lugar e tal. E aí, quando eu estava já na residência, para facilitar o processo de quem estava tentando psiquiatria, eu peguei todos os serviços pelos PSU de Minas e achei um residente de cada pessoa e fiz um post. Eu tenho que até achar esse post, eu sempre falo sobre ele. Fiz um stories, tipo assim... Teve um resuminho de cada um. Psiquiatria Betim, procure fulana de tal. Psiquiatria Barbacena, procure fulana de tal. Que é uma coisa que eu não tinha quando eu fui prestar, porque eu tive que ir ativamente buscando. E aí as pessoas começaram a me perguntar, tipo, você conhece pessoa que faz clínica médica em tal lugar? E meio que a gente conhecia, porque se você pegar aquela bolha nossa da PUC, tinha uma pessoa em cada lugar. E aí, um belo dia, chegaram pra mim e falaram assim, você conhece alguém que faz psiquiatria no Espírito Santo? Aí eu... Você falou, começou... acho que o Espírito Santo tá um pouco longe, né? Mas aí eu falei, não conheço, mas talvez seja uma pessoa que conheça. E tinha um R igual meu que fez UFES, então ele era do Espírito Santo. Eu falei, talvez ele conheça. E aí ele falou, eu não conheço um residente, mas eu conheço o coordenador da residência de lá. Nossa. E me mandou o contato. E eu passei o contato para a pessoa. Então, eu entendi que se eu fizesse um pouquinho de esforço, tipo 1, 2 mensagens, eu conseguia promover essas conexões. E aí foi assim que surgiu o R0, né? Ao longo ali do meu R1, eu comecei isso. E o primeiro post do R0 mesmo foi em abril de 2021. Eu estava no início do R2. E no começo, a maior missão da R0 era promover essas conexões entre o acadêmico de medicina, que queria fazer residência, e o residente de um determinado serviço e especialidade. Só que, com o tempo, eu entendi que isso era muito pouco perto da falta de informação que existia e do tanto que a gente aprendia vivendo. Então, assim, eu não aprendia só sobre a residência, eu aprendia sobre o consultório, eu aprendia, sabe? Era uma troca... Era uma troca infinita, porque sempre vai ter uma pessoa querendo saber e sempre vai ter alguém para falar. Verdade. E eu percebi que tem muito mais gente querendo contribuir do que não querendo contribuir, sabe? Então, assim a gente foi, né, caminhando. Inicialmente era uma página do Instagram, hoje a gente, né, a maior parte do nosso conteúdo está no Instagram. Mas assim, eu fui tentando criar outras possibilidades de ajuda. Então, hoje, né, eu tenho a mentoria do R0, que tem como propósito maior ajudar no processo decisório, então, tipo, trazer um pouco mais de clareza para a pessoa a respeito da própria trajetória, dos próprios desejos, enfim, para fazer essa caminhada mais consciente. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada, ela já está na 2ª graduação, enfim, já tem família, né, filha grande e tal, e ela faz medicina por um sonho, assim, ela queria ser médica, ela ama psiquiatria. Estudou muito para fazer residência ano passado e ela não passou. E ela se viu num dilema infinito, assim, que ela mora numa cidade do interior, ela ia ter que ampliar o leque, só que ela tem marido, tem filho, e não é uma situação simples. E, no final das contas, o que a gente chegou à conclusão foi, será que vale a pena mesmo você abrir mão de estar com a sua filha? Ela está precisando de você nesse momento, ela está vivendo uma situação... Talvez não seja o caminho você fazer uma pós? Olha, os prós e os contras de fazer uma pós é essa. Os prós e os contras de fazer uma residência são esses. Vamos pensar o que faz mais sentido na sua trajetória? E hoje ela está super realizada. Legal. Tomou uma decisão alinhada. Porque ela estava na cabeça dela que só existia um caminho. E a gente fica com uma ideia fixa, né, Liz? E aí vê lá como R0 é como se fosse obrigatório entrar para residência, não necessariamente, né? E o meu maior desejo é exatamente esse, assim, que a pessoa seja capaz de ter informação para trilhar um caminho que faça sentido
para a jornada dela. Você fez um vídeo, né, sobre isso uma vez. Eu lembro que eu estive no vídeo, que você colocou no vídeo, mas eu falava muito isso e era uma dor minha também, sabe? Quando eu me formei, poxa, a grande maioria dos meus colegas vão ter oportunidade de prestar a residência agora, né? Eu não podia por questões financeiras, etc. Eu fui entrar na residência 4 anos depois que eu formei, né? Então, eu fiz uma trajetória muito diferente da maioria das pessoas que eu conhecia. Mas olha que interessante, você é mentora dessa médica, né? Que estavam ali com uma viseira única para o caminho da residência, quando, qual e por quê. E você simplesmente recalculou tudo isso e mostrou para ela que talvez não seria a melhor opção. Mesmo a comunidade chamando R0, né, Lisa? Sim, Perfeito, sim. lindo, E magnífico. assim, o que eu mais digo é o nome, né? Embora eu acho que seja incrível, R0. Gente, a gente sempre vai errar. Né? A gente sempre vai recalcular a rota e tá tudo certo, Não, mas sabe? o nome é magnífico. Incrível. Quem bate o olho, quem é médico, sabe do que se trata. Foi você que... Foi alguém que... Eu acho que o Edute sempre tá ali do seu lado, né? Te ajudando nos projetos, sempre, né? Sempre. É, porque ele é, enfim, o Eduardo é meu marido, ele é um empreendedor nato, assim. E ele estimula muito nesse sentido, porque eu acho que a gente, na medicina também, a gente fica dentro de uma bolha, né? Eu acho que você sempre teve você foi picado muito cedo pelo mosquitinho do empreendedorismo. Mas não é tão simples assim. A gente sabe que não é. A gente fica muito ali. Então, ele sempre pega meu campo de visão e faz... Vamos olhar para cá, para você dar uma olhada que o mundo lá fora está acontecendo? Então, assim... Enfim, o R0 era uma loucura durante a minha residência. Por que você está fazendo isso? Meu Deus. Pra quê? Sabe? Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Assim, vários questionamentos. Então, Vocês já estavam juntos? Faz quanto tempo que vocês estão juntos? a gente já estava junto. Ah, a gente tá junto vai fazer 6 anos, casamos agora, mas a gente já estava junto. Inclusive, foi com ele que eu estava conversando no dia que eu falei, olha, não existe isso. Eu queria muito fazer esse Tinder das residências. E ele falou, faz. Aí eu comecei, não, porque eu queria um aplicativo, assim, assado. Ele falou, vamos fazer com o que a gente tem agora? Cria aí o perfil no Instagram. E aí eu fui digitar, né? A ideia era ser o R e o 0 mesmo, né? E aí não tinha. Aí eu fui tentando as variações. Só que eu tinha um grupo na residência que chamava R1 com ERRE 2020, que era quando eu estava na residência. E eu lembrei disso e coloquei R0. Nossa, perfeito, só que, magnífico. depois que eu falei, cara, sensacional. E, Lisa, falando do Edu, né? Vou te fazer uma pergunta que talvez ele seja a resposta, mas eu não sei. Em algum momento, alguém te viu de uma forma que você não tinha se visto ainda? Você fala assim, poxa, eu sou essa mulher. E eu não tinha me visto dessa forma. Olha, na hora, enfim, né? A Lorena me mandou o protótipo ali, o esqueleto da nossa conversa. E na hora que eu vi essa pergunta, a primeira pessoa, sem dúvida, que eu pensei foi ele. Né? Imaginei. Porque, assim, ele com certeza... Tá lindo. É a pessoa que... até hoje. Enfim, até hoje. Quando eu começo a desacreditar, a pessoa está maluca. Ele te joga pra cima, Ontem, ele, na estrada, voltando, começou a me mandar um tanto de áudio. Nossa, eu pensei nisso, que você já pensou nisso, sei lá o quê. Então, assim, ele certamente vê uma Dá pra versão... ver quando a gente conversa com vocês o tanto que ele te joga pra cima, né? Sim. Eu falo que tem 2 tipos de parceiros. Os parceiros balão, né? Que leva a gente pra cima, e o âncora. Se percebeu que o parceiro é âncora e te joga pra baixo, pode sair fora. Sim. Mas o Edu é balão, né, Liz? Isso é maravilhoso. E enquanto você estava contando a história do R0, eu percebi que você enxergou uma dor sua e de outros médicos, né? E, naturalmente, você contribuiu de uma forma muito genuína e, naturalmente, também as pessoas foram te procurando dessa forma, né? E os grandes players aí do mercado e também de fundadores de startup falam exatamente isso. A gente tem que ver qual que é a dor, né? E, a partir daí, resolver o problema. Só que a gente tem dor em vários temas da nossa vida, em vários momentos a gente não consegue transformar isso em solução, né? E você teve essa sacada, você teve essa virada de chave. Pelo que eu entendi, num primeiro momento foi um propósito realmente de ajudar as outras pessoas, porque você sofreu muito com isso, né, Lisa? Não só você, a grande maioria das pessoas, eu me incluo também. Mas, a partir de algum momento ali, conversando com o Edu, ou você mesmo caiu a ficha, você percebeu que aquilo ali poderia virar um negócio, que aquilo ali era muito mais do que você imaginava?
Olha, Lorene, eu acho que durante um tempo eu nunca lidei com a R0 propriamente como um hobby. Eu via como, enfim... Como negócio. Vou dizer até mais como um trabalho. Com a trabalho. responsabilidade que eu colocava ali era tal como eu estava ali na residência, atendia meus pacientes, e o R0 acontecia também. Chegou um momento que eu comecei a ter muita dificuldade operacional mesmo. Então, por exemplo, para fazer edição de vídeo, enfim, eu recebi o vídeo bruto, às vezes tinha que editar, eu editava. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de ter um cadastro de todos os residentes. Então, por exemplo, qualquer residente passava na minha frente, né? Eu tinha que planilhar, porque hoje eu tenho uma planilha com quase 2.000 residentes, especialidades diferentes, em serviços diferentes, etc. E, assim, era 100%... Não vou falar 100%, mas era muito difícil eu conseguir fazer isso sozinha. Quando eu comecei a entender que eu precisava trazer gente para trabalhar comigo, eu entendi que eu precisaria fazer um investimento financeiro, mas com uma expectativa de retorno. Tem que monetizar, né? Não tem... Exatamente. Como também montar uma equipe sem nenhum ganho ali, né? Naquele momento. Exatamente. E eu vou te falar, Lorene, que esse era e é o maior desafio do R0 hoje. Você estava falando sobre a questão do problema, da solução. Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de ficar muito apaixonado pela solução que a gente quer oferecer. Então, na minha cabeça, promover conexões da forma que eu promovo, nossa, isso aqui tem que dar certo. Mas não necessariamente é isso que vai resolver o problema que eu quero resolver. Então, assim, eu ainda me deparo com essa dificuldade, para ser muito sincera, hoje, até mais do que antes, de como criar um modelo de negócio do R0 que seja sustentável, que eu consiga, obviamente, minimamente ter um retorno para manter a equipe. Que demanda muito tempo, muita energia, muito tudo, né, Liz? E não só isso, alcançar mais pessoas, que é o maior objetivo. Então, assim, é um desafio. O Eduardo, obviamente, me ajuda muito nisso, porque a gente vem da medicina. Enfim, você tem até uma formação muito mais ampla e técnica na área empresarial do que eu. Mas, assim, é um desafio, porque a gente não tem conhecimento para isso. E existe técnica para isso, exatamente, que a gente não aprende. E tem um mentor que mora na sua casa, exato, né? Exato. Só que, assim, eu digo, é difícil, sabe? Eu gosto de falar sobre isso, porque, assim, muitas vezes as pessoas veem as pessoas empreendendo na medicina e fala assim, nossa, sucesso, empreender na medicina é mole, basta você querer, e eu tô aqui dando plantão. Não, é difícil. Na maior parte do tempo, requer um investimento não só de muito tempo, como um investimento autofinanceiro. Esse é o maior aporte, essa é a maior aposta, né? Então, talvez você esteja aplicando seus fundos de investimento aí no CDB, CDI, porque você acredita que essa é a melhor maneira de ter um retorno sobre seus investimentos. A gente que empreende, a gente está apostando fielmente naquele negócio que a gente está criando. Então, assim, é um desafio. Eu estou sempre refletindo a melhor maneira de fazê-lo. Não tenho uma resposta pronta ainda, mas eu entendo que faz parte do processo. Olha, eu fico muito abismada como que na formação, né? Eu acho que, assim, desde o primário tinha que ter isso, faculdades, e até na residência tinha que ter disciplinas específicas de gestão e empreendedorismo, né? Por muito tempo, e hoje até algumas pessoas acreditam que a medicina é um sacerdócio, né? Sendo que é o nosso trabalho, né? Eu sempre falo, trabalhar por amor ou por dinheiro. Eu acho que é trabalhar com amor, né? Então, a gente dá o nosso amor e a gente vê muito amor pelo que você faz também, tá, Lisa? A gente bate o olhinho, a gente vê que o seu olhinho tá brilhando, mas tem todos esses desafios. E que se talvez a gente fosse instruído durante a nossa formação, não fosse tão difícil e a gente não errasse tanto, né? Sim, com certeza. Mas vamos vender seu produto, então. Me conte tudo que o R0 pode oferecer para os médicos, como que funciona, né? Além do Instagram, do site, como é que são essas mentorias. Conta pra gente, tá bom? O primeiro produto mesmo do R0 foi a mentoria. Inclusive, é algo que eu nem divulgo tanto assim. Por quê? Porque é algo extremamente personalizado. É muito difícil eu colocar uma cara para a mentoria e vender para todo mundo como a solução de problemas diversos, assim.
Mas a mentoria surgiu basicamente porque as pessoas começaram a me procurar no consultório buscando respostas para algumas perguntas que elas tinham. Eles marcavam consulta, médicos marcavam consulta. E muitas vezes consulta. achavam que era por questões psiquiátricas. E não necessariamente eram. Que legal. Até porque, assim, é uma fronteira tênue, assim, né? Você pode ficar muito ansioso por conta disso, só que não necessariamente a resposta vai ser um estalopram. Então, assim, as pessoas começaram a me procurar, eu comecei a perceber esse movimento. Tinham pacientes, obviamente. Hoje, meu nicho, eu atendo muito acadêmico de medicina, médico recém-formado e tal. Desde aquela época que nós conversamos, você conseguiu nichar bem rápido, né? Exato. Então, assim, essas pessoas começaram a me procurar, eventualmente elas tinham indicação, só que às vezes eu via que não, que elas precisavam de um outro tipo de trabalho. E aí eu fiquei nessa, assim, tá, vamos ver o que eu posso fazer e tal. E aí eu arranquei o band-aid. A R0 nunca tinha, né? A gente nunca tinha vendido nenhum produto. Uhum. Inclusive, era um receio que eu tinha, porque a nossa comunidade é colaborativa. Sim. Então, eu falei, vamos tentar. E aí, foi super legal, porque eu comecei a conhecer histórias muito legais. Enfim, é algo que... Eu tenho essa formação também na psicoterapia, então é algo que eu gosto mesmo de fazer. E aí, assim, surgiu a mentoria. Além disso, né, depois a gente conseguiu organizar todo o conteúdo do R0. Então, todos os vídeos de relatos de residentes separados por especialidade, estado, cidade, serviço. Mesmo? Porque o que acontece? A pessoa vai no Instagram hoje, todo vídeo de residente que a gente recebe, a gente posta no nosso feed. Só que a pessoa fica assim, você tem vídeo de psiquiatria do ABC? E aí tem, sabe? Só que eu não consigo responder todo mundo que me manda, porque a pessoa tem que rolar o feed inteiro para achar. E ela não vai achar com facilidade. É uma demanda gigantesca, né? Quantos médicos que querem entrar na residência? Exato. E aí eu falei, vamos organizar tudo isso numa plataforma e vender o acesso. A gente continua disponibilizando no Instagram, só que a gente tem um acesso pago, né? De uma forma organizada. E aí, para além disso, né, a gente tem outros conteúdos também, eu levo outros profissionais, eu convido pessoas mais experientes, não necessariamente residentes, para falar a experiência delas também na especialidade, um pouco mais avançada na trajetória. E hoje esses são, né, a gente tem o podcast também, tem o canal do YouTube, mas hoje esses são os dois principais produtos do R0. Muito legal. E a mentoria é exclusivamente com você? Até o momento é exclusivamente comigo. Aí Pode ser que uma hora vai ter que expandir, né? Você vai ter que treinar uma equipe para isso. E a gente faz um forms de seleção inicialmente para a pessoa contar ali um pouco da história dela e tudo mais, porque eu sempre deixo muito claro assim. Tem questões que, por exemplo, às vezes a pessoa, eu preciso de ajuda para estudar para residência, controle de métrica. O objetivo não é esse, entendeu? Você vai filtrar e entender se aquela pessoa vai se beneficiar com a sua mentoria, com a minha certo? mentoria, com o que eu posso oferecer. Então, você é bem honesta ali com o seu jogo, Total. né? Eu já encaminhei para várias outras mentorias que eu falei, olha, faz muito mais sentido com fulano, que eu acho que é um pouco isso, né? Não adianta nada, senão eu vou frustrar a expectativa da pessoa e eu vou ficar frustrada também, né? Perfeito. Esses dias, um seguidor lá do Rota Psique perguntou, esse curso também serve para outras especialidades? Falei, não, no mercado tem outros cursos muito melhor para outras especialidades. Esse aqui é muito nichado mesmo para médico residente de psiquiatria. Mas muito interessante, viu, Liz? E aí vocês têm uma frequência? Já tem um pacote de quantas vezes vocês vão conversar? Ou isso é muito fluido para cada... a gente... inicialmente, a proposta é duração de 1 ano, com encontros mensais. Só que, assim, volta e meia a gente encontra mais de uma vez por mês. Se eu percebo ali alguma questão, né? A pessoa está passando por algum momento e tal, a gente encontra mais de uma vez por mês. Mas a ideia é ser 12 encontros ao longo do ano. E, de fato, você não divulga mesmo, porque eu sou, assim, seguidora número 1 do R0 e eu nunca... As pessoas me matam por isso, inclusive. Mas é uma escolha sua, por enquanto? Na verdade, uma tentativa. Eu ainda estou elaborando como colocar isso para as pessoas. Ah, sim, tá sabe? Certo. Tá moldando de uma forma... Maravilha, perfeito. E me conta uma coisa, no início dessa jornada toda, você teve algum freio no sentido de ter medo de julgamento, de ter dúvida se realmente era aquilo, de comparação com outros negócios ou outras comunidades colaborativas como o R0, no sentido que você não ia conseguir engajar, crescer ou ajudar as outras pessoas?
Sempre. Essa pergunta Eu deveria adoro. ser feita de outra forma, né? Quais foram seus desafios? Não, Não, mas é porque, tipo assim, você já reparou quando a gente escuta esse podcast de pessoas que deram muito certo, elas sempre Como se não falam que elas tivesse nenhum nunca desafio, tiveram né? nenhum Ai. desafio. Mas assim, sempre. Eu lembro quando eu fiz, e é muito engraçado isso, porque o Eduardo sempre me mostra esse print. Quando eu criei, 21 de abril de 2021, o R0, eu coloquei ali a logo, e aí eu tinha 100 e poucos seguidores, que provavelmente eram só as pessoas que já me seguiam, né? Algumas foram e seguiram. E aí eu gravei o meu vídeo de psiquiatria do Raul Soares, eu era R2 na época. E aí eu postei e eu ficava com o Eduardo assim, será que vai ter só meu vídeo? Será que ninguém vai mandar o vídeo e vai ficar, tipo assim, eternamente só esses 2 posts, a apresentação da comunidade e meu vídeo? E assim, isso era um medo. E se não fizer sentido para as outras pessoas como faz para mim, né? Do ponto de vista de... E no início as pessoas realmente, poucas curtem, poucas comentam, né? Parece que a gente não tem uma motivação. Aí quando percebem que estão... E para ser muito sincera, Lorena, eu tinha uma expectativa gigantesca que todo mundo que eu conhecia, tipo, contato próximo, ia contribuir. Pode olhar lá, eu sou uma das primeiras a seguir, tá? Não, Depois confia. Mas eu digo assim, até sei, para imagina. fazer vídeo, eu falei, eu vou pedir para minhas amigas e todas vão fazer e eu vou ter um tanto de vídeo. E eu até hoje não tenho vídeo delas. Assim, eu entendo e tal, muitas são tímidas, não tem. Mas assim, as pessoas que mais engajaram eram pessoas mais distantes. Mas eu acho que em qualquer Isso negócio é bizarro. vários amigos mesmo que compraram óculos da Viz. E eu fico, cara, como que pode? Bizarro. E outras pessoas que a exatamente gente acham que não apoiam tanta gente, vai lá, pessoas que, tipo assim, nunca imaginei, vai lá e compra óculos assim. Então. E isso me frustrou muito no início. Eu não sei se você viveu isso, mas assim, eu fiquei Demais. tipo, poxa, eu ficava realmente chateada. Só que quando eu vi a galera de longe, assim, falava, não, eu vou fazer, porque, tipo, me perguntam muito, e eu preciso. E aí a engrenagem começou a girar quando as pessoas que foram ajudadas no ano anterior passaram na residência. Então elas queriam muito dar o relato delas pra residência, entendeu? Eles foram ajudados e falaram, poxa vida, se eu fizer isso, vou Vai ajudar ajudar muita outras gente. pessoas. Maravilha. Então, acho que essa era uma preocupação que eu tinha. Acho que quando a gente está no ambiente da residência, a gente ainda está numa bolha, né? Você ainda Sim, se sente, total. tipo, meio que ali amarrada. Para Com fazer... muito medo de julgamento também, principalmente, né? Essa é a maior questão de todos os residentes, né? Do julgamento dos chefes, preceptores, coordenador. E porque a gente vive ali como se ali fosse o mundo inteiro. Eu senti uma diferença muito grande. Tipo assim, eu quase o mundo senti que inteiro, minhas né? asas deu uma Boa. soltada quando eu Sim. saí da residência. Não que aconteceu nada diretamente, mas era um sentimento. É uma questão muito nossa conosco mesmo do que, na verdade, realmente é, né? Exato. Pelo menos na psiquiatria. Não sei nas E eu outras acho até especialidades. assim, até indo um pouco para a questão do consultório também, que eu abri o consultório, né? Eu aluguei o espaço, tal, criei o meu consultório mesmo no início do R3. E assim, as pessoas ao meu redor, tipo, você é maluca, por que você vai fazer isso? E eu tinha argumento para provar por A Dentro mais da B. residência? Colegas. Chefes também ou não? Chefes não, mas Os colegas meus sim. chefes apoiaram. Eu achei isso super incrível, porque eu achei que seria o contrário. Tipo assim, Lorene, não, tem que ter o RQ antes de eles super apoiaram. Pois é. E assim, lá na minha residência, a gente sempre teve o apoio de atender durante a residência. Eu atendia no consultório de um preceptor. Então, por que pode atender no consultório do preceptor? Por que pode atender Porque convênio, as mas pessoas particular não? Não, e as pessoas acham que, assim, para você ter um consultório, envolve, sei lá, enfim, era um investimento que você precisava de ter uma cartela gigantesca de paciente, sabe? E não. Atender particular é diferente de ter um consultório, né? Primeiro que tem um atendimento online, segundo que tem cowork, terceiro que tem como você dividir, né? O aluguel, é o que eu acho que você fez, não foi? Que é super sim, interessante. sim. Maravilha. Perfeito, Lisa. Parabéns pela sua história, viu? Fantástica, tá? Hoje você se reconhece mais como médica, como empreendedora ou como uma psicoterapeuta, tá? Porque a Lisa, gente, ela fez R4 de psicoterapia na USP, vai ser nosso próximo assunto, tá bom? Mas como que você se vê hoje entre essas 3 caixinhas, digamos assim? Nossa, assim... Confesso que eu ainda estou num processo de descoberta no sentido de identificar aquilo que mais me move, assim, com Mais te paixão. preenche. Eu estava conversando hoje no almoço com a minha irmã, enfim, ela estava contando uns casos de outras pessoas e eu estava falando assim...
E, Ana, eu acho que... Eu percebo isso até no consultório e com as pessoas que eu converso. Eu acho que nessa fase que a gente está, 30 até 35 anos, a gente começa a viver muitos questionamentos. São muitos dilemas. Muitas coisas que a gente achava que seriam... A gente foi treinada a vida inteira para acreditar que seria capaz de nos preencher. Não necessariamente é isso que é a resposta. Então, assim... eu acho que eu tenho uma veia empreendedora considerável. Então, eu estou sempre pensando em ideias, pensando o que eu posso fazer para resolver problemas, né? Pensando em novas soluções. Mas, hoje eu não atuo diretamente em psicoterapia, tá? Mas eu sei que meu atender na psiquiatria tem uma influência gigantesca da psicoterapia. Só que hoje eu quero tantas coisas, sabe? Hoje eu quero ser uma boa esposa, eu quero ter filhos. Então, assim, eu não sei se eu caibo em uma caixinha só. E talvez... E nem precisa, exato, né? Talvez nem seja o melhor. Mas, assim, eu amo muito um pouquinho de cada coisa. E não necessariamente eu amo o tempo todo, entendeu? Então, eu tô nessa trajetória aí de descobrir onde me preenche mais. Se não existisse o R0, quem seria você hoje? Você sabe me responder essa pergunta? Quem seria a Lisa do R0 sem o R0? Exatamente. Bom... Eu acho que eu tenho a resposta. Se você não tivesse fundado o R0, você tinha fundado outra questão. Você não ia conseguir eu acho que sim. limitar sua psiquiatria. Eu tô falando isso, tá, gente? Porque a Lisa estudou na mesma faculdade que eu, tá? Eu era da primeira turma da PUC Minas e a Lisa era da terceira. Então... Quem conviveu sabe o quanto ela era estudiosa, dedicada, tá? Foi destaque acadêmico, né, Lisa? E, além disso, ela era muito assídua na atlética. Ela era uma das nossas melhores nadadoras, né? Ganhamos muitas medalhas com a Lisa. Então, a gente sabe que quando você se entrega, você consegue resultados maravilhosos. Então, assim, se não fosse o R0, talvez seria outro projeto, ainda mais tendo o Edu do seu lado, né? Que ele tem essa mente muito empreendedora. Eu acho que... É o que eu brinquei com você. Assim, eu acho que a gente, em algum momento, foi picado por essa mosquinha de empreender. E quando você vê esse universo, você não consegue desver com facilidade. Então, assim... Gostaria de criar outras coisas ainda também. E, então, talvez, se não tivesse R0, talvez eu estaria com outro negócio, sim. Maravilha. Eu achei incrível o que você falou, né? Que você quer ser uma boa esposa, quer ter filhos, etc. Normalmente, quando vincula uma pessoa médica com outras questões, sempre está no nicho da medicina. E a gente é muito mais do que só a medicina, né? Então, eu acho que até a apresentação mesmo deveria ser de outra forma, não só em uma questão curricular, né, Lisa? A gente é muito mais do que isso, muito mais do que só a medicina. Perfeito sua colocação, tá bom? Mas vamos entrar um pouquinho aqui na sua grandiosa formação, tá? Conta brevemente para os nossos espectadores, Lisa, o que você percebeu com a sua pós-graduação, né, sua residência lá no Raul Soares? O que você viu de melhor e o que você achou que talvez poderia ser um pouco melhor, tá? Justamente para as pessoas mesmo que ainda não escolheram, né, entenderem se faz o perfil delas ou talvez não, tá bom? O Instituto Raul Soares, lá em BH, ele é um hospital tradicionalíssimo, um hospital exclusivamente psiquiátrico, com uma tradição gigantesca de atendimentos de pacientes, né, graves, por ser um hospital. E a residência lá também é mega tradicional, né? Uma residência de muito tempo e uma residência muito completa. Porque a gente, né, tem o contato muito forte com a enfermaria, visto que a gente está inserido dentro de um hospital. A gente tem os ambulatórios e a gente roda também fora do serviço. Então, CAPS, enfim, atendimento de psiquiatria da infância e da adolescência, toxicomania e etc. Então, eu vejo a residência como uma residência muito completa por a gente atuar em diferentes cenários da psiquiatria. Que às vezes as pessoas falam assim, não, minha residência só tinha ambulatório, só tinha enfermaria. Então, eu acho que a gente tem uma gama interessante lá, com preceptores muito bons. Assim, eu tenho grandes inspirações na psiquiatria que vieram da residência.
E assim, a residência do Raul, ela tem um foco muito grande em abordagens psicodinâmicas, principalmente a psicanálise, né? É uma residência de tradição lacaniana. Hoje em dia a gente tem chefes que não são psicanalistas, que atuam mais na psiquiatria clínica, mas eu considero, não sei como está hoje especificamente, mas até 2 anos atrás, quando eu saí, ainda era muito forte esse viés lacaniano. O que eu acho muito interessante, por ampliar a nossa perspectiva de escuta e atendimento ao paciente, não reduzindo tudo ao contexto, enfim, É trazer uma ferramenta para... outra ferramenta para atuação. Então, a residência é muito boa. Eu acho que, de ponto negativo que eu vejo, talvez, é que, como é um hospital muito tradicional, e o ambulatório lá, a gente não tem, pelo menos não tinha até enquanto eu estava, um fluxo de encaminhamento de pacientes. Então, a gente via muitos pacientes muito crônicos no serviço. Então, pacientes que estão lá há muitos anos. Não tinha aquela coisa assim de se atender paciente que vem encaminhado da UBS com questões mais... Sabe? Tudo era muito grave, entendeu? Uma esquizofrenia grave, tudo era muito grave. Isso é bom, porque eu acho que quando você maneja o grave, o moderado e o leve fica mais tranquilo. Sim. Mas eu sentia falta, assim. Mas eu acho que eu sinto isso como uma dificuldade da maioria das residências. Porque a gente acaba lidando com pacientes mais crônicos e graves, né? O pessoal da PUC passa lá ainda? Passa. Maravilha. Eu passei lá e eu fiquei encantadíssima, tá? E, obviamente, que eu não posso deixar, não sei se foi o caso da Lisa, mas de agradecer Dr. Renato Silveira, tá? Que foi o meu mentor lá na primeira turma, e sem dúvida foi ele o grande... A inspiração de muitos, né? De nós, para ir para psiquiatria. Eu estou onde estou, com certeza, por causa dele. Mas, agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que psicoterapia... Eu acho que você já respondeu, assim, mais ou menos nessa última fala, porque a psicoterapia, né, o R4, e como que você vê ela atualmente mesmo para os residentes aí que estão no R3 ou no R2 que precisam escolher um nicho ou que querem escolher fazer um R4, prestar um R4. É algo mesmo para ampliar o olhar clínico e ter como uma ferramenta mesmo na consulta, né, que isso agrega muito? Ou você percebe que isso pode também potencializar o ganho financeiro no sentido de aumentar o valor da consulta ou trabalhar além como psiquiatra, psicoterapeuta também? Qual que é a sua visão em relação a isso, Lisa? Olha, a minha escolha pelo R4 em psicoterapia não foi nem necessariamente atuar como psicoterapeuta. Eu acreditava que isso seria uma possibilidade em algum momento, mas era muito mais para refinar minha escuta de cada caso. E mais do que isso, eu percebo que, né, a psiquiatria é uma especialidade de escuta e de conversa. Então, eu sentia que eu queria ter mais preparo para as minhas intervenções, para as minhas falas serem o mais terapêuticas possíveis, né? E eu sentia falta, assim, de mais ferramentas. E ainda sinto, tá? Adoro estudar, estou num grupo de estudo, porque eu sinto que a cada encontro com o paciente, a gente se desafia em um outro lugar que, às vezes, a gente não tinha alcançado. Então, o meu objetivo com o R4 em psicoterapia era esse. E eu quis ir para a USP porque eu só prestei prova lá. Eu falei, eu só vou fazer se for lá. Porque lá eu já tinha ido para o optativo e eu percebi que era um lugar que dava um olhar mais amplo a respeito da abordagem psicoterápica. Então, a gente tinha chefes de diferentes abordagens, majoritariamente psicodinâmicas, que é onde eu tenho mais apreço, mais interesse. Mas a gente tinha curso de TCC, a gente tinha curso de psicodrama. Então, era onde eu aprenderia mais ferramentas, sabe? Do ponto de vista de ganho financeiro, assim, eu acho que a melhor maneira para metrificar isso, na minha opinião, até o momento, enfim, o retorno que o paciente nos dá, né? Porque, assim, hoje mesmo eu atendi um paciente e falei, você veio por quem, né? Como você chegou até mim, uma primeira consulta, e ele veio de indicação de outro paciente. Isso, para mim, não tem preço, assim. Eu posso, beleza, investir, sei lá, quantos R$1.000 em tráfego, mas o melhor é quando vem de indicação. Então, eu acho que com o que eu aprendi, eu acredito que eu atendo melhor o paciente.
O paciente tem uma tendência a ficar, porque ele sabe que ele não está ali. O vínculo maior, ele está sendo escutado, né? Não é uma questão só de resultado, é a trajetória até o resultado. E ele sabe né? que, porque se eu resolvo o problema dele com uma sertralina de 50 miligramas, ele pode ir no médico do plano e continuar renovando a receita dele. Mas o paciente volta, Perfeito. porque ele sabe que Adorei não é só isso. Muito bom. Então, assim, eu gosto muito da ideia. Eu tinha um desejo de fazer um R4, os outros não me brilhavam, não me brilhava, assim, os olhos. E eu vi na psicoterapia essa possibilidade. E adorei o R4 lá, inclusive sugiro fortemente. Com certeza inspirou muitas pessoas. Fiquei até com um pouquinho de vontade. Lisa, estamos aqui na reta final, tá? Tem um momento aqui no RotaCast que chama Sessão Rota Rápida, tá bom? É papo 1. Eu falo e você responde, tá certo? Então, vamos lá. Um conselho ruim que você recebeu? O meu desejo de atuar em estados diferentes. Então, eu morar no Rio, atuar em... Falaram que não ia dar certo, que não era bom. Maravilha. E eu acho que não faz sentido. Eu acho que é bom, sim. Algo que parecia uma escolha ruim e foi uma escolha certa? Nossa, sim, essa. Na hora que eu vi, eu fiquei pensando, eu esqueci de pensar, mas agora é essa a resposta. Quando eu vim para São Paulo, eu vim... Pode falar longa resposta, só para eu contextualizar. Sim. Quando eu vim para São Paulo para fazer o R4, a vaga que eu passei não tinha bolsa. Eu só tinha alguns pacientes, né? Os meus pacientes do consultório. E eu tava vindo, tipo, morar em outra cidade, né? Enfim, custo de vida alto e tal. Inclusive, o Eduardo me sugeriu fortemente não fazer plantão de psiquiatria. Ele falou, Lisa, eu acho... A gente dá um jeito, tipo, vamos economizar e tal. Mas eu acho que se você dedicar o seu tempo, a sua energia e essa preocupação de dar certo ao consultório, a chance do consultório dar certo mais ótimo, rápido. Hein? Só que na época eu falei, maluco! Eu lembro como que vocês assim? falaram isso comigo quando a gente conversou. Como assim eu não vou fazer plantão? Todo mundo faz plantão. E na época me pareceu um conselho muito ruim. Eu dei um plantão, ele fica indignado, porque a estatística era para ser 0, mas eu dei um plantão quando eu mudei para cá e nunca mais. Perfeito, e eu acredito que foi isso que fez o consultório dar certo. Perfeito. Um psiquiatra que te inspira? Esse psiquiatra é o mais low profile possível, mas para mim, eu sempre falo que é o melhor psiquiatra que eu acredito foi um preceptor meu da residência, que é o Lucas Mantovani. Acho que ele nem tem mais Instagram, assim, e eu sempre uso ele como exemplo de como é possível fazer um consultório dar muito certo sem necessariamente você estar nas redes sociais. Porque ele, enfim, realmente é o melhor psiquiatra que eu conheço e ele sempre me inspirou desde a residência até hoje. Que legal, maravilha. É interessante isso que você falou, né? Que o mais gratificante é quando vem por indicação. Então... Quando começa, se puder, eu acho interessante investir no tráfego pago, né? Mas não é uma grande necessidade, mas eu acho muito importante. Mas na minha percepção, ao longo do caminho ali, com 2, 3 anos, você já vai ter uma cartela de tantos pacientes que só te indicam que talvez no futuro não precise, né? Eu penso no tráfego pago como é para você usar por um tempo. Se você estiver precisando de usar para sempre, tem alguma coisa errada. Perfeito. Lisa, gostaria muito mesmo de te agradecer, tá? Foi incrível. Eu sempre fico deslumbrada mesmo com as suas falas, tá bom? Gostaria de você passar para o pessoal qual que é o Instagram do R0, qual que é seu Instagram, tá? Você está sempre muito aberta com todo mundo e acredito que com eles não vai ser diferente, tá bom? Então, passa para a gente que a gente vai finalizar e espero que tenhamos outras oportunidades. E vamos ter, né? Com certeza. Bom, o Instagram do R0 é ERRE0, tudo por extenso, tá? O meu Instagram pessoal é Lisa P. Leocádio. Estou à disposição por um canal ou por outro. Eu acredito muito no poder dessa ajuda, né? A gente compartilhar a experiência. Eu já fui muito ajudada, continuo sendo muito ajudada. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é ajudar outras pessoas também. Então, contem comigo, você também conta comigo com o que eu puder ajudar. Tenho certeza que vai ser sucesso, porque o que você encosta vira ouro. Então, amém. Estou honradíssima. Talvez no futuro a gente olhe para trás e eu fale, nossa, eu já fui no RotaCast. Mas, enfim, muito obrigada mais uma vez e sucesso.
Gente, então é isso, viu? Siga o canal do RotaCast, ative o sininho e até a próxima.